Você está voltando para casa depois do casamento do seu primo em Renausa, já passa da 1h47 da madrugada. Sua esposa dorme no banco do passageiro, a cabeça apoiada na janela. No banco de trás, seu filho de 8 anos ainda veste o ternozinho que usou na festa, apagado de cansaço, com um pedaço de bolo embrulhado num guardanapo no colo. Ele insistiu em guardar para comer no dia seguinte. A estrada está vazia, até que deixa de estar. 2 SUVs pretos bloqueiam as 2 faixas, estacionados de lado. As portas se abrem. Você freia porque não há para onde ir. Sua esposa acorda. Olha pelo para-brisa e seu rosto passa da confusão para o reconhecimento. Depois para algo que você nunca viu em outro ser humano. Uma quietude absoluta, como se o tempo tivesse parado só para ela. Sem se virar, ele estende a mão para trás e toca o joelho do seu filho. 6 homens estão parados sob a luz dos faróis. 5 deles seguram armas. O 6º está ajoelhado, as mãos amarradas nas costas, o rosto inchado. A camisa social, que em algum momento do dia foi branca, agora está suja de terra e sangue. Um dos homens armados fala com ele. Você não ouve as palavras nem precisa. 3 deles já olham na sua direção. Um levanta a mão. Não é um cumprimento. É uma ordem. Fique. Sua esposa sussurra uma única palavra. Vai. Você não vai. Porque o homem que caminha em direção, seu carro carrega um fuzil e seu filho está no banco de trás e uma bala viaja mais rápido que um carro em fuga numa estrada de 2 pistas com valetas dos 2 lados. Ele chega à janela. Bate de leve no vidro com os nós dos dedos. Você abaixa o vidro. Ele olha para você. Olha para sua esposa. Olha para seu filho adormecido no terno de criança. Olha para o bolo no guardanapo. Algo atravessa seu rosto na piedade, mas algo próximo. Um cálculo. Ele manda apagar os faróis. Você apaga. Manda ficar no carro. Você fica. Ele volta pro grupo. Então acontece. Você não desvia o olhar. Queria. Cada fibra do seu corpo grita para fechar os olhos, mas não pode. Porque o homem mandou ficar e ficar significa testemunhar. Leva menos de 3 segundos. O som não é como nos filmes. É mais seco, abafado, pequeno demais para o que faz. Um barulho que deveria ser mais alto. Sua esposa solta um som que não é grito nem suspiro. Vem de um lugar do corpo que não tem nome. Seu filho não acorda. Essa é a única misericórdia que o universo lhe concede naquela noite. O homem volta até o carro. Inclina-se na janela, perto o suficiente para você sentir o cheiro de cigarro e algo adocicado no hálito. Ele diz algo que vai reorganizar todos os dias que lhe restam. Vá para casa. Esqueça o que viu. Não falei com ninguém. Não procure a polícia. Se fizer isso, nós sabemos qual é o carro. Ele bate 2 vezes no teto, como quem dá um tapinha num cavalo para fazê-lo andar. Você dirige. Só liga os faróis. Depois de meio quilômetro. Suas mãos tremem tanto que o volante vibra. Sua esposa não diz uma palavra. Chegam em casa em 34 minutos. Você não lembra de um único segundo do trajeto. Carrega seu filho para a cama. Ele não acorda. O bolo ainda está no colo dele e você o coloca na mesinha de cabeceira. Se jogar fora, ele vai perguntar de manhã. E as manhãs precisam continuar normais. As manhãs são a única coisa que ainda dá para controlar. Sua esposa vai para o banheiro. Você ouve o trinco da porta, ouve água correndo. Fica parado no corredor, escutando o choro dela do outro lado, porque ela não quer que você veja desmoronar. Vai para a cozinha. Senta-se à mesa. Não se mexe por 3 horas. Na primeira semana tudo é mecânico. Você vai trabalhar, dá aulas no colégio técnico, onde a professora há 9 anos corrige provas. Almoça com colegas que falam de futebol e política. Representa a versão de si mesmo que existia antes da 1h47 daquela madrugada. E ninguém percebe a diferença, mas não consegue fechar os olhos sem ver o homem ajoelhado. Não escuta uma porta de carro bater sem se encolher. Não dirige à noite. Diz à sua esposa que está cansado e ela assume o volante sem perguntar por quê. Seu filho pergunta por que o papai não dirige mais. Ela responde que os olhos do papai estão cansados. Ele aceita porque tem 8 anos e crianças dessa idade acreditam no que os pais dizem. Essa é a única dádiva que a idade ainda lhe reserva. Na segunda semana, você começa a verificar a rua antes de sair de casa, o retrovisor no caminho para o trabalho,
o estacionamento antes de descer do carro. Memoriza cada veículo da sua quadra e quando aparece um novo, fica na janela até ele ir embora. Instala uma fechadura na porta do quarto. Muda a cama do seu filho para o seu quarto. Sua esposa não discute. Ajuda a empurrar a cama. Vocês não estão mais vivendo. Estão monitorando. Terceira semana. Um SUV preto para na sua rua por 20 minutos. Poderia ser de qualquer um. Mas é preto, com vidros escuros, e 20 minutos são tempo suficiente para fotografar uma casa, um carro, uma rotina. Você não liga para a polícia, porque chamar a polícia em Renauza para denunciar atividades do cartel é como apresentar uma queixa ao departamento de pessoas que já sabem e não podem fazer nada. Fala sério, sua esposa diz, e então anuncia que quer ir embora de Monteere. Tem uma irmã em Puebla. Você olha para ela e entende que não é um pedido, é um aviso. Ela já decidiu, está lhe dando a chance de ir junto ou ficar para trás, vigiando janelas, até que vigiar seja a única coisa que reste. Você diz para ela ir. Diz que a segue em 2 semanas. Ela arruma 2 malas. Seu filho pergunta se o papai vai também. Ela responde que em breve. Você os vê dobrar a esquina, a rua fica vazia, a casa fica vazia. E então percebe que o homem da estrada não precisava vir atrás de você. Ele já tinha destruído sua vida de longe, com 12 palavras. Instruções impossíveis de obedecer e uma ameaça impossível de confirmar. E a combinação fez o que uma bala faria. Só que mais devagar. Você vai à polícia, mas não à polícia local. Procura o Ministério Público Estadual em Monterrey. Espera 3 horas. Um homem de terno pede que descreva o que viu. Você descreve tudo. A estrada, os SUVs, o homem ajoelhado, o som, o rosto do homem que bateu no teto do carro. O homem de terno não anota nada. Quando você termina, ele agradece. Diz que vão investigar. Diz para voltar para casa e não comentar o relato com ninguém. Usa quase as mesmas palavras que o homem da estrada. Vá para casa. Não fale com ninguém. Você sai e entende com absoluta clareza que o homem de terno e o homem da estrada fazem parte do mesmo sistema. Uniformes diferentes. Mesma ordem, silêncio. 3 dias depois, volta do trabalho e encontra a porta da frente arrombada, aberta. Nada foi roubado, nada foi danificado, nada está fora do lugar, exceto uma coisa. Uma cadeira da cozinha foi tirada da mesa e colocada no centro do cômodo, virada para a porta de entrada. Alguém entrou na sua casa, sentou-se na sua cozinha, esperou e decidiu não estar lá quando você chegasse. Eles queriam que você soubesse. A cadeira no meio da cozinha não é um aviso, é uma demonstração. Alguém entrou, escolheu o lugar exato para se sentar, calculou o ângulo em que você veria ao abrir a porta. Não há palavras, não há bilhete, não há ameaça explícita, apenas uma cadeira. Isso é mais eloquente do que qualquer frase, porque uma cadeira não se interpreta, uma cadeira se obedece. Você tranca a casa naquela noite, mas não é a mesma tranca. Antes, ela significava segurança. Agora é apenas um gesto vazio, como fechar os olhos para não ver escuridão. Você pega uma mala, enfia roupas às pressas, documentos, o que cabe. Não olha para trás. Olhar para trás é admitir que 6 anos de prestações de cafés da manhã de domingo, de festas de aniversário com balões presos no portão, agora pertencem a um lugar que deixou de ser seu. Um lugar onde alguém já se sentou à sua mesa, como se fosse dono. O carro engata a marcha. Você dirige. 9 horas até Puebla. Não para. Não come. O retrovisor é seu inimigo e seu aliado. Você o checa 400 vezes. Às 6 da manhã, a irmã de sua esposa abre a porta do apartamento. Seu filho corre até você de pijama, os olhos ainda pesados de sono. A viagem acabou. Ele pergunta. Você diz que não, ainda não. Você o abraça, sente o cheiro de shampoo infantil, o calor pequeno de seu corpo por cima do ombro dele. Vê sua esposa parada no corredor. Alívio por você tá vivo. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que o homem na porta não é o mesmo que saiu de casa naquela manhã. Aquele homem dirigia à noite. Aquele homem não conferia as janelas.
Aquele homem dormia de olhos fechados e acreditava que as cadeiras ficavam onde eram colocadas. Você não volta a Monterrey. Não volta ao emprego, a casa que pagou durante 6 anos, aos vizinhos que cumprimentava no elevador. Deixa tudo. A faculdade envia seu último contra-cheque para o endereço da cunhada. Você arruma um trabalho em Puebla, dando aulas de matemática em uma escola secundária por um salário menor. Aluga um apartamento de 2 quartos. Seu filho começa em uma nova escola, faz amigos, para te perguntar sobre a viagem. As crianças se adaptam porque a adaptação é a única ferramenta que elas têm. Sua esposa não se adapta. Ela carrega a estrada dentro de si, como você. Ainda tranca a porta do banheiro quando chora. Você ainda verifica as janelas. Ainda não consegue dirigir à noite. Ainda vê o homem de joelhos toda vez que fecha os olhos. Aqueles 3 segundos na rodovia são mais altos do que todos os outros segundos da sua vida juntos. Você não cometeu um crime, não fez nenhum acordo, não aceitou dinheiro, não cruzou nenhuma linha, não apertou a mão de quem não devia. Você só estava voltando de um casamento por uma estrada que conhecia de cor. E a 1h47 da madrugada, a estrada decidiu que tudo o que você era antes daquele momento e tudo o que seria depois eram 2 países diferentes. A fronteira entre eles é um som que deveria ter sido mais alto pelo que fez. Agora, você vive no depois. Sua família também. Seu filho vai crescer e se lembrar de uma viagem a Puebla que nunca terminou, de um pai que parou de dirigir à noite, de uma mãe que trancava a porta do banheiro. Ele não vai entender o porquê até ser velho o suficiente para fazer as perguntas certas. E quando fizer, você terá que decidir se a verdade o protege ou o coloca no mesmo país em que você vive desde aquela estrada. Provavelmente vai contar a ele o que sua esposa contou quando ele tinha 8 anos. Os olhos do papai estão cansados, porque algumas mentiras não são engano, são arquitetura. São as paredes que você ergue ao redor das pessoas que ama para impedir que o som chegue até elas. O homem que bateu no teto do seu carro e mandou você esquecer, não sabe seu nome, não lembra seu rosto, não faz ideia de que você se mudou 9 horas de distância para uma cidade onde dá aulas por menos dinheiro e verifica janelas toda manhã. Ele esqueceu de você no instante em que você se afastou. Essa é a diferença entre vocês dois. Para ele, foi uma terça-feira qualquer. Para você, foi a última noite em que foi